Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos falar aqui sobre a igreja em Jerusalém. Nós vamos estar falando nos próximos minutos a respeito da igreja em Jerusalém. Onde começou a igreja? Em Jerusalém, onde o nosso Senhor Jesus também, ele foi crucificado e onde o nosso Senhor ressuscitou. Foi onde também ele celebrou a primeira Santa Ceia. Pois bem, eu quero falar de dois períodos do início da igreja. O primeiro período começa com a ressurreição do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu na cruz, mas logo depois o nosso Senhor, ele ressuscitou. Então aqui está a ressurreição. Ressurreição do Senhor. Pois bem, da ressurreição até o Pentecostes, o dia de Pentecostes, que foi num domingo também, Jesus ressuscitou no domingo, o dia de Pentecostes aconteceu, era uma festa judaica, Pentecostes, aconteceu 50 dias depois do domingo da ressurreição do Senhor. E nós sabemos que entre a ressurreição e o Pentecostes foram 50 dias, mas o Senhor esteve com os seus discípulos, com a sua igreja, durante 40 dias. Depois, o nosso Senhor Jesus, ele foi assunto ao céu, ele subiu para o céu e teve mais 10 dias depois. 10 dias depois, então, aconteceu o Pentecostes, quando eles estavam todos reunidos, os discípulos, e o Espírito Santo veio sobre eles. Depois, lá na frente, vai acontecer o quê? A primeira perseguição. A primeira perseguição. Entre o dia de Pentecostes e a primeira perseguição, se passaram pelo menos 3 anos. Vamos colocar aqui, 3 anos. Pelo menos. Pode ter se passado mais. Então nós temos 2 períodos. O período da ressurreição ao Pentecostes e do Pentecostes até a primeira perseguição. Muitos acreditam que a igreja surgiu em Pentecostes. Eu creio que a partir do momento que o Senhor Jesus ele celebrou a Santa Ceia e ele disse: esse é o sangue da nova aliança, isto é o meu corpo, que é partido por vós. A partir dali, estava encerrado o ministério do Senhor para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, a partir dali começa o quê? A igreja. Então, após a ressurreição do Senhor, nós vemos o Senhor Jesus aparecendo e tratando com a sua igreja. Esse período de 40 dias, e desses 10 dias, ou seja, 50 dias até Pentecostes, da ressurreição até Pentecostes, ele pode ser visto em detalhes no Evangelho de João,
capítulo 20 e capítulo 21. E em Atos, capítulo 1. Ou seja, Atos 1 é o capítulo subsequente a João 20 e 21. Então, esses 3 capítulos do Novo Testamento mostram esse período desses 40 dias e 10 dias, ou seja, 50 dias entre a ressurreição e Pentecostes. A igreja aqui, meu irmão, minha irmã, era 11 apóstolos. Por que 11 apóstolos? Porque Judas tinha se perdido. Tinha também 70 discípulos. Por que 70 discípulos? Lembra do que está escrito lá em Lucas capítulo 10? Lucas capítulo 10, versículo 1, diz assim: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, Lucas 10, 1. Nós vemos esses 70 discípulos que eram um grupo distinto dos 12 apóstolos, que agora o grupo estava só com 11. E nós vemos também que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos neste período. Jesus não apareceu depois da sua ressurreição apenas aos 11 apóstolos, não. Ele apareceu a mais de 500 irmãos. Cremos nós que no meio desses irmãos esses 500 irmãos, estava Maria, a mãe do Senhor, e os irmãos do Senhor também, os filhos de Maria e José. Pois bem, então nós podemos ver isso aqui lá em 1 Coríntios 15, 6, que fala que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Atos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler aqui, já que nós lemos também em Lucas 10, 1. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 6. Diz assim: Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então Paulo está afirmando aqui, a palavra de Deus, através de Paulo, está afirmando que mais de 500 irmãos viram o Senhor. Em Atos 1,14 diz assim: Todos estes perseveravam unânime em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Ou seja, então nós vemos que a igreja de Nosso Senhor, entre a ressurreição e o Pentecostes, era composta de 11 apóstolos, 70 discípulos, mais de 500 irmãos, entre os quais provavelmente está incluído Maria e os irmãos do Senhor. Aqui estão as referências. E depois, então, no capítulo 2, podemos ver que Atos, capítulo 2, o que acontece? Eles recebem poder para testemunhar. Eles já eram igreja. Eles já estavam comissionados a pregar o evangelho e fazer discípulos. Então já existia a igreja. Então o que acontece? A igreja passa a ser de 12 apóstolos. 12 apóstolos, por quê? Porque nesses 10 dias aqui, depois que o Senhor subiu para o céu, eles escolheram, por sorte, a Matias, que provavelmente era um dos 70 discípulos. Então, 12 apóstolos. Tira um discípulo, fica 69 discípulos. Não temos notícia se elegeram outro para assumir o lugar. Nós vemos também que nesse período entre o Pentecostes e a primeira perseguição, vão ser levantados 7 homens cheios de fé e do Espírito Santo, que são 7 diáconos. E nós sabemos que antes desse período, os 7 vão se tornar 6, porque Estevão vai ser perseguido e morto. E nós vemos também
que o número, que era de mais de 500 irmãos, passou para, no mínimo, cerca de 5.000 irmãos. No mínimo 5.000 irmãos. Por quê? Porque aqui já eram quase 600 irmãos a igreja. E nós vemos na primeira pregação do apóstolo Pedro, em Atos 2:41, escrito o seguinte. Veja só. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tá vendo? 3.000 mais 600, quase 4.000. Só que no versículo 47 do capítulo 2 de Atos diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Olha só, diz aqui no versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias eles estavam no templo, não era só os domingos. Todos os dias. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Nós podemos ver também em Atos 5:14, escrito: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Em Atos 6:7 diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Que interessante, né? Atos, capítulo 2, 41, 46 e 47. Atos 5, 14 e Atos 6, 7. Nós vemos o quê? Estes irmãos aqui, ó. Nós vemos que no mínimo 5.000 irmãos, porque no primeiro dia, na primeira pregação de Pedro, naquele dia de Pentecostes, foram quase 3.000 batizados. E depois o número se multiplicou, cresceu, então no mínimo 5.000 irmãos. No capítulo 8 de Atos, diz assim, no versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, quando eles apedrejam, matam Estevão, então, lá em Atos 8, 1, vem a primeira perseguição. E estes discípulos, diáconos e irmãos, eles são dispersos. Dispersos. Consertando aqui, dispersos. Vem a dispersão. Então, esse foi o início da igreja em Jerusalém. Um versículo muito bonito. Toda a palavra de Deus é linda. Mas um versículo especial aqui, ou 3 versículos em Atos 5, 14. Sobre o início da igreja em Jerusalém. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Que maravilha! Assim começou a igreja de Nosso Senhor, da qual nós fazemos parte, eu e você. É sempre bom lembrar o início. Eu fico imaginando como deve ter sido bom este tempo. Tempo de milagres. Tempo que Pedro e João, os apóstolos, diziam: ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Não é verdade?
onde o poder do Espírito Santo estava com eles. Esta foi a igreja em Jerusalém, a igreja de nosso Senhor, contra a qual as portas do inferno nunca hão de prevalecer. Que você possa se alegrar por fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Jerusalém. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.